Fala, galerinha. Então vamos lá. A primeira aula vai falar sobre produtos notáveis. Então o que é produto? Tá bem aqui, ó. Produto. Produto é a mesma coisa que multiplicação. E a gente já sabe, né? Que multiplicação é alguém vezes alguém. E por que esse produto é notável? Esse produto é notável porque todas as vezes que acontecer isso, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, olha só. Vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, ó, o quadrado da soma de dois termos. Professor, o que é isso? Olha só, eu tenho dois termos aqui, ó. Um que a gente chama de A e um que a gente chama de B, que estão elevados ao quadrado, tá? Então, o A gente vai chamar de primeiro termo, o B a gente vai chamar de segundo termo. Os dois estão somandos e estão elevados ao quadrado. Mas a gente sabe que o número elevado ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Por exemplo, 5 ao quadrado não é a mesma coisa que 5 vezes 5? 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6? Então, AB elevado ao quadrado é A mais B, que multiplica A mais B. Ele vezes ele mesmo. E aí a gente já aprendeu, né? Que tem que fazer aí a propriedade distributiva, que alguns de vocês chamam de chuveirinho. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A é a mesma coisa. Pode ser BA ou então pode ser AB, né? A ordem não vai importar, então aqui embaixo eu vou escrever AB, já que eu já tenho um AB aqui também. Tudo bem? Então, vamos lá de novo. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A é BA ou então AB, mesma coisa. E B vezes B é B elevado ao quadrado. Bom, aí eu consigo ver que bem aqui, ó, tem dois elementos semelhantes, né? AB mais AB. Tudo bem? Então, a gente vai ficar aqui, ó. AB com mais AB vai dar quanto? 2AB. E aí a gente vai perceber que a gente ficou assim, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. E aí eu volto a te fazer uma pergunta. Quem é esse meu A? É o meu primeiro termo. Quem é esse meu B? É o meu segundo termo. Então, todas as vezes que eu tiver o quadrado da soma de dois termos, vai acontecer isso aqui na resposta. Olha só o que aconteceu na resposta. Ó. O primeiro termo ficou elevado ao quadrado. Aqui, ó, o segundo termo ficou elevado ao quadrado. E quem é que aparece aqui no meio? Ó? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Professor, por que é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo? Tá bem aqui, ó. Uma vez e uma vez. Dá duas vezes o primeiro e o segundo termo. Então, vamos comigo para a gente aprender. O quadrado da soma de dois termos, tá? O primeiro termo a gente vai chamar de A e o segundo termo a gente vai chamar de B. Como é que a gente resolve isso? Alguém elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E a gente vai aplicar a propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Juntando AB mais AB, eu vou chegar em 2AB. Tudo bem? O que eu quero que vocês fiquem com isso aqui na cabeça? Ó. Todas as vezes que aparecer isso aqui, ó, eu não vou precisar fazer a distributiva. Eu preciso saber a resposta final. Professor, como é que eu vou saber a resposta final? Basta a gente elevar aqui, ó, o primeiro termo ao quadrado. Basta a gente elevar aqui, ó, o segundo termo ao quadrado. E quem é que vai ficar aqui no meio? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Tá? Vou te dar um exemplo de como é que a gente resolve isso. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó, é o quadrado da soma de dois termos. Quem são esses dois termos? O primeiro termo a gente vai chamar de x e o segundo termo a gente vai chamar de 2. Então, olha só qual é o meu resultado. Vai ter que ficar ó, o primeiro termo ao quadrado. Bem aqui, ó, o primeiro termo é x, então vai ficar o primeiro termo ao quadrado. Depois eu tenho que multiplicar duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, duas vezes o primeiro termo
vezes o segundo termo. E para terminar eu vou colocar quem? O segundo termo elevado ao quadrado. E aí a gente vai pegar aqui, ó, o segundo termo e elevar ao quadrado. Então olha aqui, registra aqui comigo. Ó. O que está escrito bem aqui? Ó? O primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado, aqui no final, ó. E aqui no meio, quem é que ficou? Ó? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? E 2 vezes 2 a gente sabe que é 4, então a minha resposta final vai ser x ao quadrado mais 4x mais 4. E eu não vou precisar fazer, ó, x mais 2 vezes x mais 2. Eu já sei de cabeça qual é o resultado. Então, olha só. Todas as vezes que a gente tiver o quadrado da soma de dois elementos, o que vai ser a minha resposta? O primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, eu costumo dizer que isso daí vai ser um mantra, vai ser uma repetição o tempo inteiro. O que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bora aí, todo mundo repetindo comigo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Professor, quem é o primeiro? É esse termo bem aqui, ó. É o primeiro. Quem é o segundo? É esse termo bem aqui, ó. É o segundo termo. Então, vamos lá repetir? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E daqui eu tiro que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui a gente vai ter, ó, 4x, ó, tá vendo? X ao quadrado mais 4x mais 4. Então, se eu te perguntar assim, quanto é x mais 2 elevado ao quadrado? É x ao quadrado mais 4x mais 4. Foi? Vamos fazer mais um exercício no próximo vídeo, tá?